pudermos estar reunidos em escola bíblica no templo, nós continuamos aqui, o que tem sido bênção para nós, para aqueles que têm participado. Incentive outros a estarem com a gente também. Alguns se sentem desconfortáveis por estar na plataforma, outros não têm tanta habilidade para usar a plataforma, mas naquilo que você puder ajudar, incentivando, ensinando, faça isso para que os irmãos participem conosco. Eu quero crer e acredito realmente que serão abençoados assim como nós estamos sendo. Portanto, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus a vida do irmão Neri, da irmã Josefa, a vida do irmão Rubens, da irmã Luciana, irmãos que passaram aí pela Covid, né? Mas eu estou vendo, graças a Deus, e muito feliz, o irmão Neri ali, com pouquíssimos sintomas, louvado seja Deus por isso, e Deus o tenha abençoado, e vamos continuar em oração para que Deus estenda as mãos e nos abençoe. Nós precisamos da graça, da ação de Deus em nossas vidas, precisamos do socorro do Senhor neste momento que nós estamos passando tremendas dificuldades com relação ao vírus. Ao mesmo tempo, tomando os nossos cuidados individuais. Nunca é demais incentivar os irmãos que façam uso de máscaras, mantenham o distanciamento, lavem as mãos, façam uso do álcool em gel, evite aglomerações. Nós nunca sabemos quem é assintomático ou qual é a pessoa assintomática com quem nós temos tido contato e precisamos tomar muito cuidado. Este vírus é muito traiçoeiro e ainda desconhecido, porque em uns age de uma forma, em outros de outra. Como o irmão Neri está aqui, graças a Deus, como disse há pouco, sintomas leves, mas em outras pessoas existe uma gravidade e nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, os que aqui estamos, para estudarmos a tua palavra, a carta de Paulo aos Filipenses. Rogamos a Deus que o teu Espírito nos conduza, iluminando a nossa mente, o nosso coração, dando-nos sabedoria, Deus, para que possamos aprender e guardar em nosso coração e colocar em prática em nossas vidas aquilo que temos visto e ouvido da tua palavra. Abençoa o irmão Jonatas, usa-o nesta manhã e que sejamos enriquecidos. Muito obrigado pela vida do irmão Neri, pela vida da irmã Josefa, pela vida do irmão Rubens, a irmã Luciana, tantos outros irmãos, ó Deus, que passaram por enfermidades, mas que, ó Deus, foram assistidos pelo Senhor, receberam a cura, o alívio das dores, o conforto, o direcionamento do Senhor. Abençoa também a irmã Celina, que precisa muito de ti, passou por uma cirurgia, e, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor esteve cuidando dela e ela está bem. Nós te louvamos por tudo, nos colocamos em tuas mãos, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu só comentar sobre a irmã Celina. A irmã Celina sofreu uma queda e quebrou o fêmur, passou por uma cirurgia, já teve alta, está em casa e passa bem, tá bom? Continue orando por ela e pelos nossos amados que também têm as suas lutas. Irmão Jonatas, eu vou passar a palavra para você, e nós vamos até por volta de 10h45, tá ok? Para termos um tempo bom de estudo.
e que Deus use a sua vida nesta manhã. Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida também. Os irmãos estão ouvindo bem, né? Muito bom. E cumprimento todos os irmãos. Meus parabéns aos palmeirenses. Minhas condolências aos santistas. Não só aos santistas, a todos os outros que não chegaram, né? Eu não comemoro mais futebol porque meu time não me dá muitas alegrias há muito tempo, né? Então, tem que parabenizar os outros, né? Mas, irmãos, que bom que estamos aqui, mais uma vez, nesta manhã, dando seguimento ao estudo que nós iniciamos na semana passada da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Nós, nesta manhã, vamos continuar, estávamos no capítulo 1, então prosseguimos no capítulo 1, mas a partir do versículo 12. Então, estamos lá em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Se o Senhor nos permitir, vamos trabalhar até o versículo 18. Os irmãos que têm sua Bíblia se encontraram, né? Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, desses versículos, né? Para que nós possamos situar o nosso estudo. Versículo 12, capítulo 1 de Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a guarda do palácio a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Amém? Muito bem, então, irmãos, nós estávamos falando a respeito, na semana passada, nós demos uma introdução histórica e contextual da carta aos Filipenses. Nós falamos da motivação da carta, das circunstâncias pessoais do apóstolo Paulo, da relação que ele tinha com esta igreja em Filipos. Falamos e até nos estendemos um pouco lá no versículo 1, quando o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos da igreja de Filipos como santos, e inclusive abro um parênteses aqui, que tanto o irmão Rubens quanto o irmão Joaquim me apresentaram um material muito bom que podemos, inclusive, aproveitar em algum momento sobre santidade, né? Nós falamos um pouco sobre isso, né? Na semana passada, e o irmão Rubens tem uma apostila bastante extensa, né? Sobre esse assunto. O irmão Joaquim também tem um material que, inclusive, ele me enviou sobre esse assunto, santidade. Podemos, em algum momento, incluir esse tema, porque muito interessante quando o apóstolo Paulo ele se refere aos crentes daquela igreja como santos, né? Todos eles chamados de santos. Não é algo que nós costumamos fazer, né, nos tempos de hoje. Nós não nos dirigimos assim uns aos outros, né? Nós falamos é o irmão da minha igreja, mas nunca os santos, né? E na verdade essa é uma expressão que é adequada, visto que a obra de Cristo faz em nossas vidas, né, além da conversão em si, é nos conduzir no caminho da santidade. Então, isso é muito importante. E falamos também, meus irmãos, da relação próxima, né, que o apóstolo Paulo tinha com os
Filipenses, que inclusive era uma das poucas igrejas que cooperavam com o sustento do apóstolo Paulo, né? E essa é uma carta, portanto, de gratidão. Nós vamos, a partir do versículo 12, eu vou compartilhar com os irmãos a tela. Deixa eu... Os irmãos estão visualizando? Filipenses 1:12. Muito bem, então, irmãos, vamos começar a partir daí, analisando mais detidamente esse versículo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho, né? Aquilo que me aconteceu. O que aconteceu, né? Que o apóstolo Paulo está... O que ele está se referindo quando ele diz que o que aconteceu a ele serviu para o progresso do evangelho, né? Os irmãos se lembram que nós falamos na semana passada que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses enquanto ele estava preso, tá? A carta aos Filipenses, ela é conhecida como uma das cartas da prisão, né? Ao lado dela estão Efésios, Colossenses e Filemão. Todas essas cartas foram escritas enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Mas em que momento, né? Nós sabemos, irmãos, quem lê detidamente o livro de Atos, que o apóstolo Paulo teve vários episódios de prisão. Mas o mais extenso dele, o mais relevante, né, nós começamos a ler lá no capítulo 21 de Atos, né? Quando o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, né? Ele anteriormente estava na Grécia, em Éfeso, né? E ele então se sente compelido a ir a Jerusalém. Mas todos os que estavam ali, em Éfeso, inclusive há uma passagem que mostra o apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, né? Eles se preocupavam muito com essa ida do apóstolo Paulo a Jerusalém, sabendo que aquele poderia ser um lugar muito perigoso para ele. E de fato foi, né? Quando o apóstolo Paulo foi até lá, quando ele foi identificado pelas lideranças religiosas ali de Jerusalém, uma multidão, né, de pessoas ligadas a essas lideranças o prenderam, né, bateram, espancaram o apóstolo Paulo, e ele então foi levado até o então governador daquela localidade, né? Dali, o apóstolo Paulo ele foi transferido para a Cesareia, né? Quem o envia para lá é Festo, né? Que era o governador. Envia o apóstolo Paulo para Cesareia porque lá em Jerusalém o sobrinho do apóstolo Paulo descobre que havia uma conspiração para matá-lo. E então o comandante, na verdade ele não era governador, ele era o comandante da guarda, Festo, ele envia o apóstolo Paulo para que ele não fosse morto, para ser julgado em Cesareia. Cesareia é uma cidade marítima, que existe até hoje, inclusive, né, em Israel, que era a capital romana na província da Judéia. E ele vai para lá, é lá que ele se encontra com Félix, né, o governador. Então, nós temos todos esses episódios que já são, inclusive, conhecidos nossos, né? De lá, o apóstolo Paulo, ele, sendo ouvido, né, por Félix, ele apela a César, né? O texto nos diz que o apóstolo Paulo, ele diz, né, eu apelo a César, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele, apóstolo Paulo, como ele era cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado por um tribunal em Roma, não é? E então, dali, ele é enviado de Cesareia para Roma. Meus irmãos, ao todo desses episódios, desde Jerusalém até Roma, nós temos um período aí de aproximadamente 5 anos, de 4 a 5 anos entre essas prisões. Em Cesareia, o apóstolo Paulo, só lá em Cesareia, o apóstolo Paulo fica 2 anos preso, né?
Já disse isso em outras ocasiões, em escola bíblica dominical, que o apóstolo Paulo, não obstante fosse um judeu de origem, ele, por ter nascido numa cidade romana, né, a cidade de Tarso, que era a capital da província da Cilícia, uma província romana, por conta desse nascimento, ele detinha a cidadania romana. Então, ele tinha direitos como cidadão romano. Tá? Ele invoca esses direitos para poder ser julgado em Roma. Outro fato que é importante, estava me lembrando de outro fato importante que nós, assim, já disse, né? Que é o tempo em que o apóstolo Paulo permanece preso, né? De Roma, meus irmãos, né? O relato se encerra, né? Dizendo que o apóstolo Paulo permaneceu ali, Lucas nos diz isso lá em Atos, que ele permaneceu ali por 2 anos, né? Aguardando esse julgamento. E a partir de então, nós não temos a informação do que teria acontecido depois, né? Com o apóstolo Paulo, se ele teria sido condenado, se ele teria sido absolvido. O que nos diz o historiador Eusébio de Cesareia, foi um dos primeiros historiadores cristãos, é de que o apóstolo Paulo teria sido absolvido das acusações de agitador, né, que foi o que os judeus o acusaram, né, mas que posteriormente, depois de ter sido liberto, por conta da perseguição de Nero, o imperador Nero, o apóstolo Paulo foi martirizado, foi morto, tá? Então, essa informação nós temos a partir da história paralela, secular. O livro de Atos, a Bíblia não nos dá essa informação do que havia acontecido a Paulo. Mas é muito certo de que ele foi martirizado. Porque em todos esses episódios, e inclusive quando nós começarmos a ler a carta aos Filipenses, nós vamos entender que o apóstolo Paulo tinha claro para si de que ele estava vivendo os últimos momentos e de que ele estava se encaminhando para a sua morte, né? Então, muitas vezes nós notamos um certo tom melancólico de Paulo, principalmente porque ele se ressentia, não se ressentia, mas ele se entristecia pelo fato de muitos dos irmãos que o acompanharam tê-lo deixado nos últimos instantes de sua vida. Você vai ver ele falando a Timóteo, né, nas suas cartas a Timóteo, ele dizendo que, por exemplo, né, em seus momentos de defesa, lá no seu julgamento em Roma, ele esteve sozinho, né? Ninguém o acompanhou, tá? Então veja, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala do que lhe aconteceu, são eventos adversos na vida dele. A prisão, os castigos a que ele sofreu. Quando nós lemos lá em Atos, né, a partir do capítulo 25, mas indo um pouco além, né, nós vamos ver que o apóstolo Paulo naufraga, né, o navio do apóstolo Paulo naufraga, né, em direção a Roma, né, então ele passa por vários episódios adversos na sua vida, né, e é a esses episódios todos que ele faz referência. Há um debate entre os autores, entre os estudiosos, sobre em que momento o apóstolo Paulo teria escrito sua carta aos Filipenses, se nesse tempo de 2 anos em Cesareia, ou se quando ele estava em Roma, mas é praticamente certo que foi num desses períodos aí, né, nesse período aí de 4 a 5 anos que ele escreveu essa carta, do ano 61 ao ano 67 depois de Cristo. Bem, então isso é o que aconteceu ao apóstolo. E aí ele continua, né? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. E eu quero falar sobre esse ponto aqui do apóstolo Paulo, né? Quando nós lemos o texto lá de Atos, no capítulo 23, versículo 11, né, o texto diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo entendia, até mesmo porque ele recebeu essa direção do próprio Jesus, é a de que a prisão dele
ela tinha um propósito, o propósito de que ele anunciasse o evangelho, tanto lá em Jerusalém, onde ele foi preso, quanto em Roma. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia claramente que a sua adversidade, a sua situação pessoal, a sua luta, ela contribuía para o evangelho. Ela estava a serviço do evangelho. E quando nós vamos lendo na sequência, voltando lá em Filipenses, né? Lá no versículo 13, nós lemos assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então veja só, o apóstolo Paulo aqui tem, por exemplo, como fruto dessa prisão dele, ele primeiramente, se nós lermos lá em Atos, ele prega a Festo, ele prega ao governador Félix, ele prega ao rei Agripa, ele prega às maiores autoridades da Judéia. Aqui no versículo 13, ele diz que por conta da sua prisão, e no tempo que ele esteve preso nas fortalezas e nos palácios, né, ele pôde testemunhar aos guardas, aos soldados, né, sobre o evangelho de Jesus Cristo, né? Vamos nos lembrar, irmãos, ou saber que o que é a guarda do palácio? É a chamada guarda pretoriana, né? Eram os soldados, digamos assim, eles eram o grupo de elite, né, do exército romano, que eram encarregados de cuidar tanto do imperador quanto das autoridades que representavam o imperador, né? Então era uma tropa de elite do exército romano, tá? E o apóstolo Paulo, então, diz que como fruto da sua prisão, daquilo que havia acontecido a ele, ele pôde testemunhar a estes soldados. Na sequência, no 14, ele nos dá mais um fruto, né, da sua adversidade, né? E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o segundo fruto que o apóstolo Paulo vê, experimenta como resultado de sua prisão, é de que mais pessoas começam a pregar o evangelho, visto que ele, que era um pregador respeitado, né, ouvido, né, nas igrejas, estava preso, os irmãos começam a sentir a necessidade de preencher essa lacuna que é deixada pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso e pregarem também, né? Então, mais pessoas começam a pregar e, diz-nos o apóstolo Paulo, né, motivados no Senhor. E ele diz, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Meus irmãos, veja só que rica lição nós temos do versículo 12 ao versículo 14, né? A carta aos Filipenses, dentre outros adjetivos, ela é chamada de a carta da alegria. Só aqui do versículo 1 até o versículo 26, que encerra aí uma sessão toda, né, da carta, o apóstolo repete 4 vezes a palavra alegria, alegrei-me, alegro-me, né? E olha só qual é a razão da alegria do apóstolo Paulo, né? É a de que aquele que está plenamente entregue a Cristo e a seu propósito se alegra nas provações quando entende que elas estão a serviço do propósito e do engrandecimento do nome do Senhor. Então veja só, meus irmãos, aquele que vive plenamente a vida cristã e que vive pela causa de Cristo, e essa deve ser a motivação da vida de todos nós enquanto cristãos, nós enxergamos que a nossa vida está a serviço de Cristo, de que as nossas alegrias estão a serviço de Cristo e também estão a serviço de Cristo as nossas dificuldades, as nossas dores e o nosso sofrimento. Certamente o apóstolo Paulo não estaria contente em estar preso, ainda mais porque ele era inocente, ele não cometeu nenhum crime, né? Mas ele sabia que aquela adversidade que ele estava vivendo estava cooperando com o crescimento do evangelho e por isso ele se alegrava.
Essa é uma lição rica para nós, irmãos, porque no nosso tempo nós vivemos uma realidade muito diferente quando nós falamos e pensamos no que é vida cristã, tá? É, eu sou um homem da década de 80, né? Nascido na década de 80, né? Há irmãos aqui que já vivem, né, a experiência, né, da fé cristã, de serem convertidos ao Senhor desde antes disso, né? E talvez esses irmãos possam dizer, como eu posso dizer, que peguei o finalzinho desse tempo, né, de que nós ensinávamos nas igrejas que a vida cristã era a vida de lutas a favor do Senhor, a vida do Evangelho, de que o cristão é um soldado, ele é um batalhador, ele é um lutador a serviço do reino. É só a gente lembrar, por exemplo, dos hinos que cantávamos, né? Tem um hino no cantor cristão, é o estribilho, né, dele, o coro dele diz assim: com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Aí ele diz: bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aquele hino Castelo Forte, ele diz: se temos de perder os filhos, os bens, a mulher, né? Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino, né? Então, o entendimento da vida cristã é nós estamos prontos a oferecer até mesmo o nosso sofrimento a favor do Senhor. Se necessário for sofrermos, sofreremos para glória do Senhor. É diferente muito do que a gente vê hoje em dia, porque o que se exalta no Evangelho, nos nossos dias, é sempre as inefáveis bênçãos, né? O progresso material. Falávamos, inclusive, né, em lições passadas, de que já não somos mais pecadores. Há muitas pessoas ensinando isso por aí. Não, não somos mais pecadores, somos filhos de Deus, né? E é interessante, irmãos, porque, de fato, somos filhos de Deus. E essa é a maravilha do amor de Deus para conosco. Porque nós, sendo pecadores, somos dignificados por meio de Cristo a sermos chamados de filhos de Deus, ainda que sejamos pecadores. Mas somos pecadores. Precisamos, como nós falamos na semana passada, né, do esforço da disciplina para nos mantermos de pé, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a ação de Cristo nas nossas vidas, mas precisamos caminhar rumo à perfeição. Não somos perfeitos e, embora justificados, somos pecadores, né? A vida cristã, ela é sim uma vida em que experimentaremos as alegrias, né? Decorrentes da cura, né, das enfermidades, decorrente da provisão, do sustento que o Senhor dá aos seus filhos, né? Decorrente, né, da alegria da comunhão de estarmos juntos, mas também faz parte da vida cristã, irmãos, as lutas, as dores, os sofrimentos, e muitas vezes essas lutas, elas nos levam a nos aproximarmos mais de Deus, e em muitas situações, como nós estamos lendo aqui, elas contribuem para o crescimento do reino de Deus. Basta você ver, meus irmãos, né? E é muito interessante falarmos do apóstolo Paulo, porque ele era o típico missionário. Aquilo que nós falamos hoje em missões, né? O apóstolo Paulo, ele era o missionário. Aquele homem que abriu mão do prestígio que ele tinha como um fariseu, como um homem ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores instrutores, né? Um dos maiores mestres, né, judeus do seu tempo, ele abre mão desse prestígio todo para sofrer em nome de Jesus Cristo, né? Sendo preso, apanhando, passando por privações, muitas vezes abandonado, muitas vezes sozinho, mas ainda assim ele se alegra. E ele se alegra por quê? Porque ele sabe, ele entende que o reino de Jesus está se expandindo através da vida dele. Então, nós precisamos aprender essa lição, meus irmãos. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas.
Nós sabemos dessa lição, nós entendemos isso. Nós já ouvimos tantas e tantas mensagens a respeito disso, mas nós ainda temos um olhar para o reino de Deus como algo secundário nas nossas vidas. Nós muitas vezes entendemos que precisamos cuidar primeiro das nossas coisas, das nossas vidas, e aí depois, quando nos sobrar, né, um tempo, nós então cuidamos das coisas concernentes ao reino de Deus. E o ensino de Jesus é justamente o contrário. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são importantes, elas vos serão acrescentadas, né? Veja que o Senhor não está sendo não está negligenciando as suas necessidades, as nossas necessidades, mas ele está dizendo: busquem o meu reino e as suas necessidades eu suprirei. Então, esse é o primeiro rico ensino que nós temos aqui nesses 3 versículos que lemos do capítulo 1 de Filipenses, tá? Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Algum irmão quer comentar, perguntar? Porque na sequência nós vamos adentrar a outra parte, a outra seção aqui do capítulo 1, tá? Em que o apóstolo Paulo nos diz que sim, muitas pessoas, né, com coragem, com destemor, motivados pelo Senhor, estão anunciando a palavra, mas ele diz que também outras pessoas, por sentimentos ruins, por inveja, né, também estão fazendo a mesma coisa, estão pregando o nome do Senhor. Vamos ler lá o versículo 15 de Filipenses, capítulo 1. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. E aí o versículo 18, né, diz assim: mas que importa? E nós queremos falar sobre isso. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Eu quero começar essa sessão aqui, do 15 ao 18, com uma frase que é atribuída a Lutero, tá? Eu já ouvi muitos, inclusive, ensinamentos a respeito disso. Dizia Lutero, eu não sei o quanto é realmente de Lutero, né? Mas é atribuída a frase. Eu sempre que vejo que há uma frase, irmãos, e tenho esse costume, viu? Acho que até a irmã Kedman, numa das aulas, estava falando sobre esse cuidado, né, que nós devemos ter. Eu tenho que saber de onde vem, onde ele escreveu isso, né? Onde ele disse isso. Essa é a frase atribuída a ele: o sermão sem unção endurece o coração. Mas eu, sinceramente, muito procurei, não localizei o contexto desta frase, mas vi sendo usada por uma figura que, pelo menos eu tenho muito respeito, que eu conheci, que é o reverendo Weber, né? Ele era capelão lá da Universidade Mackenzie, não sei se é ainda, né? É professor lá no Andrew Jumper, que é o centro de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ele era o capelão. Quando você entra ali no Mackenzie pela rua Dona Veridiana, se eu não me engano, tem uma capela logo na entrada, né? E ele era o capelão ali, foi inclusive o orador lá na minha formatura, né? Uma pessoa muito respeitada, e ele usa essa frase, né, num dos seus sermões, atribuindo a Lutero. Então, eu vou pela autoridade e pela respeitabilidade de quem atribuiu a frase, tá? Mas eu, sinceramente, não localizei de onde, né, foi tirado isso. Mas eu gostaria de falar com os irmãos sobre isso, né? Quando a mensagem do Senhor é pregada sem unção, quando o pregador ele não tem a unção do Senhor, quando ele não está, como diz o apóstolo Paulo,
com sinceridade do coração, essa mensagem pode endurecer o coração de quem a ouve? Ele pode prejudicar ao invés de colaborar com o reino de Deus? Como é que os irmãos entendem isso? Vou para exemplificar. Imagine alguém pregando, né, o evangelho, evangelizando, mas essa pessoa no seu coração, ela está fazendo isso, como diz o apóstolo Paulo, né, por interesses pessoais. Nós sabemos que isso existe, né? Pessoas que pregam o evangelho por interesses financeiros. Só para os irmãos entenderem como isso funciona, um exemplo. Há um tempo atrás, né, passava numa dessas emissoras assim pequenas de televisão, um desses canais. Eu achava interessante, né? A gente acha que só tem programa evangélico na TV, mas tinha um programa, né, do pai João, pai não sei das quantas, era um programa do candomblé, né? E aí ele ensinava, falava, dava o endereço lá e era bonito, não era igual a gente vê por aí, não. Era um centro, né, de candomblé bem bonito, todo organizadinho, e tinha lá os assessores dele e tudo mais, né? E parecia ser algo assim bem sofisticado. Eu cheguei a ler que até figuras assim, artistas, autoridades iam até lá. Mas é interessante, meus irmãos, que esse pai de santo, né, anos antes dele ser o pai de santo desse terreiro lá, não sei se é assim que fala terreiro, né, lá no Rio de Janeiro, ele era pastor em Santa Catarina. E tem uns vídeos dele dirigindo uma igreja lá em Santa Catarina, pregando, testemunhando e profetizando e tudo mais, meus irmãos, né? E aí, então, eu não sei se esse nicho, né, começou a não ser mais lucrativo e ele, então, mudou de segmento e passou a ser do candomblé e abriu uma igreja do candomblé, eu ia falar, né? Ele abriu sei lá, eu não sei como é que se diz, eu não sou um conhecedor, né? Mas ele abriu lá um terreiro, uma organização do candomblé e ele passou a ser pai de santo. Então você vê claramente que era uma pessoa que usava a mensagem como meio de progresso pessoal. Esse aí era escancarado, mas há muitos que parecem, né, têm uma aparência de piedade, mas na verdade não são piedosos. Então a pergunta é: quando uma pessoa desse tipo prega, ensina a mensagem da palavra de Deus, do evangelho, né? Essa mensagem, como nos diz Lutero, ela pode, né, afastar as pessoas, endurecer o coração das pessoas ou não? Como os irmãos veem isso? Jonatas, Pois não, pastor? eu esperei para que alguém falasse, ninguém falou, então eu vou comentar aqui. Deixa eu só fazer um comentário, Jonatas, antes do seu questionamento. Voltando no versículo 12, Sim. o apóstolo dá a impressão, irmão Jonatas, que o apóstolo Paulo estava ouvindo que algumas pessoas, isso hipoteticamente, né? Eu estou aqui, não está na Bíblia, mas parece-me que ele ouvia de algumas pessoas que aquilo que estava acontecendo com ele, como, por exemplo, você é um apóstolo do Senhor, como você pode estar sofrendo tanto assim? Sim. Então, acredito que ele se vê na necessidade de dizer àquelas pessoas, de dizer também aos seus leitores, no caso aqui os filipenses, e aonde quer que a sua carta chegasse, irmãos, olha, eu quero que vocês compreendam que eu não estou aqui por acaso. O que está acontecendo comigo é da vontade de Deus e tem contribuído para o progresso do Evangelho. Porque às vezes acontece coisas em nossas vidas, no dia a dia, por exemplo, a perda de um emprego, o roubo de um bem material nosso, uma enfermidade, a perda de um ente querido, e pode ser que nós nos encontremos com pessoas que digam: mas você não é crente? Por que isso está acontecendo com você?
Então, é bom que a gente volte aqui para o versículo 12 e dê esse testemunho. Olha, eu quero que vocês acreditem que aquilo que está acontecendo comigo contribui para o progresso do Evangelho. Isso é bom, é um testemunho de vida, de salvação, de transformação, enfim. Tá? Esse é um comentário do versículo 12 que passou aqui e eu gostaria de fazer lembrar. E a questão do seu comentário, o sermão sem unção endurece o coração, realmente existem aqueles, irmão Jonatas, que pregam o Evangelho na intenção de obter lucro. Particularmente, e dificilmente eu falaria isso em um púlpito, mas eu falo aqui na escola bíblica, eu tenho muita reticência, eu tenho uma questão muito particular. Por exemplo, quando nós convidamos alguém para pregar, ministrar em nossa igreja, e a pessoa, quando nos ouve ao telefone e diz assim, olha, eu quero tanto. Então, isso assim, dá até uma agonia. Eu sofro uma agonia, porque eu penso, claro, né? Nós encontramos na palavra, digno é o trabalhador do seu salário. No entanto, o Evangelho não nos dá o direito de cobrar por aquilo que nós fazemos. O próprio apóstolo Paulo diz, nós, como apóstolos, nós temos o direito de levar nossas esposas, nossos filhos com a gente, de sermos sustentados, mas lá em Corinto, ele fala assim, olha, eu abdiquei disso, eu não exijo os meus direitos. Se houver um respeito, se houver um prestígio, se houver uma honra, isto vem de Deus para o coração de vocês em relação a mim. Mas eu não exijo isso. Então, realmente, o Evangelho é para ser vivido neste sentido. Sempre que se prega, sempre que se ensina na intenção de obter lucro, já estamos fora daquilo que o Senhor Jesus nos disse, né? De graça recebestes, de graça dai. Esse é o comentário. Realmente, quando isso acontece, o sermão ele perde a sua eficácia e vai endurecer realmente o coração. Em Herculândia, nós vivemos uma experiência muito, me permitam falar isso, uma experiência muito importante. Um senhor foi buscar o filho na porta da igreja após o culto. E eu cumprimentei os irmãos e vi que aquele senhor estava lá fora e saí para cumprimentá-lo. E eu convidei para vir a um dos nossos cultos. Ele falou, não venho, não venho. Por que o senhor não vem? Porque toda a igreja é igual. Toda a igreja só quer a minha oferta, só quer o meu dízimo. É só isso. Por isso eu não venho. Falei, pois venha aqui que o senhor vai ver que é diferente. Então, essa é a ideia, né? Endurece o coração. Muito bem, então. Está aí o comentário do pastor. Quem mais, irmãos? O sermão sem unção endurece o coração. Jonatas. Pois não? Também queria fazer um comentário, não nessa questão da pregação do evangelho, buscando a questão de um benefício próprio, quanto a receber algo, ganhar em cima disso, mas também penso assim, que também com base em alguns textos da palavra, eu acredito que quando Deus tem propósitos de alcançar tanto corações individualmente como povos, enfim, mesmo mediante a pregação do Evangelho de forma como foi falado, interesses, eu creio que a palavra do Senhor ela alcança vidas, porque há uma ação do próprio Deus através do Espírito Santo, e eu não sei, acredito eu que dentro daquela palavra que fala, né, até no texto que nós lemos mesmo, que você leu, há
um alcance, porque Deus tem um propósito de alcançar corações, vidas. Então, não sei se todos os irmãos concordam, e se algum dos irmãos podem complementar melhor isso, mas eu acredito que quando Deus tem propósitos, mesmo que o evangelho seja pregado de forma não correta, né, convencional, enfim, Deus atinge corações, aqueles que Ele quer atingir. Muito bem, irmãos. Alguém mais? Até no texto que o próprio Jonatas leu, diz assim, né? Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegra, né? E dessa forma a gente vê aqui, né? E eu creio também, não em todos, né? Em todos, mas eu creio que a palavra chega. Até mesmo se no momento a pessoa está passando por grandes lutas, dificuldades, o coração dela está realmente triste, né? E eu creio que pode não ser toda a mensagem, mas uma palavra, um gesto. Eu creio que o coração ele pode realmente entender a vontade de Deus. Muito bem, irmã Sandra. Muito bem, meus irmãos. Alguém mais? Irmão. O irmão Joaquim? Pois não, irmão. Eu não sabia se alguém estava me ouvindo, porque eu estou com o celular da Lélia e eu estou meio perdido aqui, que é meio diferente do meu. Estamos ouvindo. Então, essa questão, eu penso muito, que até nas palavras que a Kedma citou, que eu também penso assim, irmão. Eu penso que a eficácia da palavra de Deus, ela não está limitada à condição humana nenhuma. É a operação do Espírito. Se tiver a operação do Espírito, a palavra não está, acho que nem a ação do Espírito Santo e nem a palavra de Deus, a eficácia da palavra, ela não está vinculada a homem nenhum, a pregador nenhum. Quando Deus quer operar, a pessoa é por boa vontade ou por má vontade, por vanglória, qualquer que seja a condição do pregador, se Deus quer operar, ele não está limitado a pregador. Se a gente for pensar dessa maneira, eu não sei de onde... Essa frase é do Martim Lutero mesmo, até onde eu sei. Essa frase é do Martim Lutero mesmo. Eu não sei qual é o contexto, por que ele falou isso, mas eu acredito que a palavra de Deus ela é independente de qualquer situação do ser humano. Deus usa quem Ele quer, o momento que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, e Ele não depende da espiritualidade do homem para operar. Eu penso assim. Muito bem. Muito bem, irmãos. Alguém mais quer falar? Então, veja só, meus irmãos. Nós temos aqui, de um lado, uma situação que o pastor ponderou, que é da pessoa que... Jonas. Oi, irmã. Perdão, é que eu estou com o celular do mar e me perdi aqui. Achou? Não cabe aí... Posso falar? Pode, claro. Não cabe aí aquele texto acho que é de Isaías, né? A palavra de Deus não volta vazia. Ô, minha irmã, a senhora adiantou aqui, ó. Olha lá, ó. Hã? Se a senhora olhar aqui no slide, é justamente o texto que nós iríamos usar. Estamos no mesmo espírito. Falou. Ganhou um ponto, irmã, aqui, viu? Já vou mandar um brigadeiro aí para a irmã. Opa, né? Cocada da sua mãe. Cocada. Mas olha aí só, vai meus ter irmãos. que ter para todos, hein, Jonatas? É que a irmã, né? Ela foi direta. E você sabe, meus irmãos, que eu estava vendo tanto a Kedma falando, o irmão Joaquim falando, o pastor falando, eles vão acabar citando o texto que eu peguei aqui. A gente fala assim, nossa, eu vou mostrar um texto, todo mundo vai se surpreender. Não, os irmãos já sabem tudo já, meus irmãos. Os irmãos já estão, como a irmã falou, né? Estamos no mesmo espírito, glória a Deus por isso, né? Mas, de um lado, meus irmãos, nós temos a situação que o pastor ponderou, de alguém que está com o coração endurecido por conta de algo que ele presenciou, que ele viu, né? E aí nós temos a questão do testemunho, né? O testemunho pessoal do crente pode sim endurecer o coração de alguém. Então, essa pessoa, né, que disse que eu não vou à igreja porque todas são iguais, possivelmente, com certeza, ele foi a algum lugar
e ele viu isso, né? Que a preocupação ali nesses ambientes era com o dinheiro, né? Com a oferta, com a mensagem. Até o pastor mencionou de pregadores que já têm a sua tabela, né? Como o pastor disse, o obreiro, ele faz jus ao seu salário. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes quando a gente vê a mercantilização, né, do evangelho, da pregação, isso nos entristece muito, né? E não é só isso, viu, meus irmãos? São uma série de exigências, né? Eu, por exemplo, quando estava em Vila Antonieta, né, num dos congressos de jovens lá, um dos músicos que foram contratados, né? Contratados é assim que a gente tem que falar, né? Porque soa dessa forma, né? E não deveria ser assim, né? Mas a coisa aconteceu de um jeito que foi uma contratação, né? E, meus irmãos, era um nível de exigência que eu falei assim, se tivesse vindo o Andrea Bocelli, não tinha exigido tanto quanto esse rapaz exigiu, né? Uma sala separada, ele mandou a lista era tipo um camarim, ele queria um camarim, né? A igreja teve que fechar uma sala para ele, só para ele, diz ele que era para a banda dele, mas ele foi sozinho, né? Aí tivemos que buscá-lo na casa dele, meus irmãos. E chegando lá, uma falta de respeito tão grande, mas eu e outro irmão chegamos lá na porta da casa dele, na zona norte de São Paulo. Ele nos deixou 1 hora esperando até descer. Chegamos na hora que havia sido marcada, ele nos deixou 1 hora esperando. Chegando lá, meus irmãos, colocamos esse rapaz na sala, né, no camarim dele, e ele pediu um monte de coisa e não comeu nada, não tomou água. Quer dizer, gastamos dinheiro e chegou lá, tomou um copo d'água, né? Tinha doce, tinha um monte de coisa, meus irmãos. E ele só tomou água, levou um violão e cantou A Alegria Está no Coração. Maravilhoso o hino, meus irmãos, mas a gente canta isso muito melhor na nossa igreja, os nossos irmãos da nossa equipe, né? Eu não preciso chamar ninguém para ir de fora pagar, né, uma fortuna para cantar um cântico que nós cantamos nós com muita qualidade, né? Então isso, meus irmãos, traz tristeza para mim, trouxe tristeza para mim, que sou um conhecedor da palavra. Imagine, irmão, se por alguma circunstância estivesse envolvido um não crente, né? E realmente isso endureceria o coração dele, ele diria e pensaria, não, esse pessoal aí está querendo ganhar dinheiro, e o meu dinheiro não vai levar. Então, o que endureceu o coração dessa pessoa, ou dessas pessoas, é o testemunho. O testemunho, né, de pessoas, de cristãos, de pregadores, de crentes, endureceu o coração. Agora, aqui, na frase de Lutero, ele diz o sermão, a mensagem, né? A pregação sem unção. E aí, para esta afirmação, né, cabe o texto que a irmã Lígia nos adiantou, de Isaías, no capítulo 55, do versículo 8 ao versículo 8. Eu posso usar também aquele de Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem vida em si, ela não depende do seu interlocutor, né? Mas vamos ler o texto aqui, Isaías 55, do 8 ao 11. Olha só o que ele diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Tá? Veja só, meus irmãos, que até aqui o Senhor está dizendo que a mente dele, o propósito dele, os pensamentos dele são mais altos, mais elevados do que os do homem. Não são os pensamentos do homem, as intenções do homem, né, que vão nos
que vão privar o Senhor do seu propósito, dos seus pensamentos. O Senhor está acima, está além daquilo que está sendo dito, pensado, falado por nós mesmos, tá? Vou abrir aqui, meu texto, estou percebendo, não sei se os irmãos estão vendo todo, parece que ficou um pedaço aí para fora, tá? Vamos ver se eu consigo. Não. Ficou um pedaço para fora, tá? Mas lá no versículo, seus pensamentos, lá no versículo 10 do capítulo 55 de Isaías, nós lemos assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Veja, meus irmãos, aqui, que eu tenho, voltando aqui, o Senhor confirmando aquilo que também já é dito lá no Novo Testamento, de que a eficácia da palavra de Deus não é limitada pela limitação humana. Então, se por um lado eu tenho que o testemunho do homem pode endurecer o coração, a palavra de Deus nunca endurece o coração. Mesmo que ela tenha sido pregada, né, de forma, com intenção não boa, né? Por quê? Porque a palavra, ela alcança o seu propósito, porque ela é a palavra do Senhor, não é a palavra do homem. Certamente, aquele que prega por inveja, aquele que prega por ciúmes, aquele que prega por interesse, esse responderá perante o Senhor. É o que nós vemos Jesus falando, né, daqueles, quando ele chega, né, divide os grupos, né, e um diz o seguinte: olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós falamos em línguas, em teu nome nós expulsamos os demônios. E Jesus olha para eles e diz: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, a sanção de Deus sobre estas vidas, ela vem sobre essas vidas. Cada um de nós responderá perante o Senhor pela sinceridade do nosso coração ao fazermos a obra do Senhor. Então, se estamos aqui ensinando a palavra do Senhor por vaidade, por orgulho, por inveja, ou se não estamos levando a sério isso, o Senhor nos julgará. Mas a palavra dele sempre cumpre o seu propósito, né? É interessante aquela passagem, né? Jesus... aliás, tem uma passagem no Antigo Testamento que diz que se os filhos se calarem, né, as pedras clamarão. E há uma passagem que Jesus falando aos fariseus, né? Os fariseus dizendo, né? Nós somos filhos de Abraão, né? E ele diz, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós temos uma outra passagem no Antigo Testamento, essa é muito interessante, a de Balaão, né? Em que uma jumenta, né, teve que falar para aquele homem entender o caminho que ele estava trilhando, né? O caminho de engano dele, né? Então, meus irmãos, veja só, meus irmãos, qual credibilidade tem um jumento, né? Quem é que se apega à palavra mais de um jumento, né? Mas o Senhor usou um jumento para chamar a atenção de um homem, porque aquele homem não conseguia entender o caminho que ele estava trilhando, ele estava indo amaldiçoar o povo de Deus. E ele era profeta. E ainda a jumenta falou assim: se eu não tivesse parado você, você tinha morrido. Eu estou com você há tanto tempo. Olha que palavra mais interessante, mais forte, né? A jumenta falando, né? Porque Balaão começa a espancar a jumenta porque ela não andava, né? E aí ele diz: eu estou há tanto tempo com você, alguma vez eu procedi dessa maneira, né? Se eu fiz isso, é porque alguma coisa estava acontecendo. Eu livrei você de ser morto. Porque o anjo estava esperando Balaão passar para matá-lo, né? E aí ele, né, a mente dele é descoberta. E muitas vezes, irmãos, o Senhor ele usa as coisas mais inusitadas, as circunstâncias mais inusitadas para nos fazer entender a sua mensagem. Por quê?
Porque o que nos é inusitado, ao Senhor, irmãos, não é nada. Diz o texto, né, de 1 aos Coríntios, né, que Deus usou as coisas vis deste mundo para confundir as fortes. E isso está incluído, né, nessa situação. Há duas passagens, né, uma no Antigo e uma no Novo Testamento, que nos ilustram isso. Né? A passagem do Antigo Testamento, que está lá em Números, no capítulo 11, Josué, ele chega a Moisés, né? Estou procurando aqui, irmãos, o nome dos dois cidadãos, né? Eudade e Medade, né? Eles eram dois homens que não atenderam a convocação, né, de Deus para saírem à tenda do encontro, porque o Senhor falaria, né, através dos homens, né, daquele povo, profetizaria através deles. E esses dois homens, eles permanecem em suas tendas, mas o Espírito Santo vem a eles, né, e eles começam a profetizar. E então, Josué, ele se indigna com aquilo, chega a Moisés e diz o seguinte: olha, proíba-os, né? Eles não estão adequados, eles não obedeceram à convocação. E então, Moisés dá uma bronca, né, em Josué, dizendo o seguinte: olha, quisera eu que tantos outros homens, né, profetizassem em nome do Senhor. O Espírito Santo está usando a vida deles, deixe-os, né? A outra passagem, que está lá no capítulo 9 de Marcos, né, é quando os discípulos vão se queixar a Jesus de que havia pessoas pregando e que não estavam com eles, né? Eles não são da nossa igreja e estão pregando. Vai lá, Jesus, e dá um jeito neles, né? E aí Jesus diz a famosa frase, né? Se eles não estão contra nós, eles estão por nós. Se por acaso eles estão fazendo isso para alcançar algum tipo de vantagem pessoal, Deus os julgará. Né? Mas a palavra dele sempre produzirá os efeitos para as quais elas foram, para qual ela foi enviada. Então, e é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo no versículo 18 do capítulo 1. O que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Olha que bênção, né, meus irmãos? E por isso me Jonathan, Pois não, irmã. posso só acrescentar um outro texto que eu estava procurando, achei aqui, Pois em não. Coríntios capítulo 2. O capítulo 2 todo fala do caráter e alvo da pregação de Paulo. E aí ele cita, né? No versículo 4, ele fala: ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, de Espírito e de poder. Até o final, até o versículo 16, continua falando da ação do próprio Espírito Santo, inclusive na vida daquele que recebe a palavra, que não há eficácia se o próprio Espírito Santo não fizer com que a pessoa que recebe entenda, e o poder também daquele que prega. Então, assim, reforça isso, e eu lembro também das aulas anteriores, e a gente, nos domingos anteriores, você também falando, e a gente falando da vivacidade da própria palavra. A palavra, ela tem vida nela mesma e ela alcança. Se for um texto simplesmente lido, realmente tirado da palavra, ele é como uma flecha, né? Ele vai, e aí a gente sabe que tem uma ação que é mesmo de Deus, para alcance das vidas. Amém. É lógico, meus irmãos, que nós temos a circunstância daquele que distorce a palavra. Aquele que distorce a palavra não está pregando a palavra, né? Mas a realidade, meus irmãos, é de que há muitos que pregam a boa palavra do Senhor, mas o fazem, né, com intenções não boas, né? Então, a palavra é boa, mas a intenção dele não é, né? Isso é muito interessante, meus irmãos. Uma vez eu estava vendo, o pastor Rinaldo deve conhecer o pastor Silas Moloshenko, né? Foi pastor lá em Perdizes e professor da Faculdade Teológica. E eu me lembro de uma pregação assim que me marcou muito lá em Vila Antonieta, né? Ele falando sobre o capítulo 12
versículo 1 de Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fez uma exposição desse texto, meus irmãos, que para mim foi uma das mais claras que eu já vi, né? Foi muito forte. E ele falando, né? É uma coisa tão interessante que o Espírito Santo ele age em qualquer contexto, né? Ele não está limitado à nossa condição. Então ele fala assim: você, por exemplo, que é um batista tradicional, entra numa igreja pentecostal e fica perplexo, né, com o que está acontecendo ali, e você sai dali, às vezes até revoltado. E a mesma coisa acontece do outro lado. Um pentecostal vai a uma igreja batista tradicional e ele sai de lá achando que não foi suficientemente tocado. E quando ele falava disso, quando isso acontece, meus irmãos, a limitação é sua, não é do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele fala. Seja no contexto nós batistas tradicionais, seja contexto da igreja pentecostal, a mensagem quando ela é pregada, né? E ela é pregada a verdadeira mensagem do Senhor, ela atinge o seu propósito. Quem limita a palavra muitas vezes somos nós, porque nós temos uma questão cultural que me impede de me sentir bem naquela realidade, naquela liturgia. Mas não é a liturgia que vai agregar a palavra, né? O que vai agregar a palavra é ela mesma, é o poder dela. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 8 de Romanos, que o evangelho é o poder de Deus, né? Então, e o pastor Silas, ele falando da cura, né? De um homem que era mudo, né? E ele dizendo o seguinte: esse homem era mudo possivelmente porque era surdo, né? E diz o texto que quando Jesus o cura, ele começa a falar, né? Veja, meus irmãos, que você leva anos da sua vida para aprender a falar, né? E esse homem aprendeu a falar em um instante, né? Pela palavra de Cristo. Cristo não só mudou a circunstância física, mas ele atuou na mente desse homem, dando a ele toda uma estrutura que lhe permitia falar, uma estrutura que nós levamos anos a adquirir, né? Então Jesus intervém, né, até no processo cognitivo da pessoa. Ele é poderoso para isso, né? Então, muitas vezes a nossa cognição é que nos impede de entender o alcance da palavra do Senhor. Olha, irmãos, eu já vi pastor Gago. Vocês já ouviram pregação de pastor Gago? Pois eu já vi, meus irmãos. Pastor Gago, meus irmãos, olha, foram 15 minutos difíceis, viu? Ele era consciente da sua limitação, então ele não estendia além de 15 minutos a pregação dele. Mas, irmãos, era uma bênção. Era uma bênção. Eu me emociono até de lembrar, meus irmãos, porque era uma bênção. Porque era o servo de Deus falando dentro da sua limitação. Ele sabia que era limitado, mas ele era pastor, estudado, ordenado com honras, né? Mas tinha uma limitação. Então ele sabia, não dá para eu falar meia hora, porque meia hora, 15 minutos já foi difícil, meus irmãos, já foi difícil 15 minutos. Mas quando terminava a mensagem, realmente ele falou que precisava ouvir. Falou que precisava ouvir, né? Eu já vi irmãos que mal sabem articular a língua portuguesa e fazer o apelo e a igreja inteira ir à frente, meus irmãos. Porque o poder não está na pessoa, né? É a palavra de Deus que é poderosa, né? Então, e ouvindo isso e lendo isso, meus irmãos, eu me sinto alegre, assim como o apóstolo Paulo diz, né? Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Amém, meus irmãos, né? Até aqui já estou finalizando, essa era a proposta, até o versículo 18, mas algum irmão quer acrescentar nesse final? Quer ponderar algo mais? Irmão Jonatas. Irmão Joaquim? Pensando ainda na frase do Martinho Lutero, né? A gente sabe, a gente percebe, no mundo que a gente vive aí, que está cheio de pessoas que não querem ser crente por causa do testemunho de alguns crentes. Crentes que acabam se tornando pedra de tropeço. Né? Pessoas que falam, não, para ser crente igual esse crente aí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então, dá a impressão que o testemunho, a conduta de alguns crentes endurece o coração de algumas pessoas. Né?
Mas a minha incoerência, né? Se eu fosse um pregador da palavra, eu teria que pregar a palavra e viver aquilo que eu prego, senão seria incoerente, né? E se eu não viver o que eu prego, as pessoas logo percebem, e pode ser que endureça assim, o coração de algumas pessoas por causa da minha conduta. Mas a minha incoerência não tira a eficácia da palavra de Deus. Eu acredito assim. Porque o profeta Jeremias fala em Jeremias 23, 29, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra, a dureza do coração, por mais duro que ele seja. Então, até isso, a conduta do crente, o que ele vive, não vai tirar a eficácia da palavra, porque a palavra não está limitada a coisa nenhuma. Ela é a palavra de Deus. Eu penso assim. Muito bem, meus irmãos, né? Então, é isso, tá? Por hoje, nesta manhã, esta é o ponto que nós gostaríamos de chegar, né? Quando nós partirmos para o versículo 19, né, de Filipenses, nós vamos ver que nós vamos adentrar a uma outra sessão, uma outra temática, mas essa é muito interessante. As duas, para resumir a lição desta manhã, é aquela alegria, né, que toma conta da vida do crente, mesmo vivendo a sua adversidade, porque ele entende que essa alegria contribui para o engrandecimento do Senhor, né? Então, é algo que nós precisamos aprender, né? Muitas vezes nós estamos passando, como o pastor mencionou, né? Passamos por algumas situações adversas na vida que nos levam, nós mesmos e outras pessoas, a questionarem, né? Mas o Senhor na sua vida, né? E Deus na sua vida, né? E nós, muitas vezes, precisamos entender que é justamente aí, nessa adversidade, nessa luta, que o Senhor está sendo engrandecido e que Ele está cumprindo o seu bom propósito. E mais, irmãos, não só o seu bom propósito para a minha vida, mas o seu bom propósito para o reino. E o cristão, ele tem que estar absolutamente preocupado com o reino e não só com a sua vida, tá? Então, essa é uma das lições que nós aprendemos nesta manhã. E a segunda lição é de que, sim, pode ser que o testemunho de alguém endureça o coração, mas a palavra do Senhor é sempre eficaz. Então, o apóstolo Paulo diz: eu sinto alegria porque Cristo está sendo pregado. Alguns estão pregando por amor, alguns por inveja. Mas conquanto que Cristo seja anunciado, né, eu me alegro. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Vou retornar a palavra ao pastor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Agradeço por estarem juntos aqui. Bem, muito obrigado, irmão Jonatas, e aos irmãos que participaram da Escola Bíblica. Deus abençoe cada um de vocês. No início, era para eu mencionar, em agradecimento a Deus e também à equipe que trabalhou para fazer a feijoada de ontem. Uma equipe grande de irmãos esteve trabalhando e a feijoada ficou uma delícia. Quem adquiriu pode falar isso. Eu mesmo exagerei, eu comi 2 pratos bem cheios e de tão deliciosa que estava. Graças a Deus. Então, louvado seja Deus por aqueles que participaram, fazendo, né, trazendo esta ideia, entregando, e aqueles que puderam adquirir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho certeza que o resultado disso é a glória de Deus e a nossa alegria, porque estando ali eu via o cansaço, né, e a alegria dos irmãos em estarem participando e trabalhando para que eles pudessem alcançar o objetivo. Então, Deus seja louvado pela vida de toda a equipe e dos irmãos que cooperaram em oração e também comprando a feijoada. Deus abençoe. E com relação às férias, foram 10 dias que nós pudemos estar descansando. Posteriormente, nós vamos estar desfrutando dos outros 20 dias. Mas foi um tempo muito bom para nós. Agradeço aos irmãos que estiveram orando por esse tempo em nossas vidas.
Amém. À noite nós vamos ter o nosso culto às 18h30, presencial e online. Faça lá a sua inscrição, se você for participar. E se não for presencialmente, participe online, faça a divulgação. Nós vamos estar falando nesta noite sobre um convite à visão, fazendo o uso do texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. É importante, é interessante, ore por nós e pelo culto de hoje à noite. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar e encerrarmos este momento. E a irmã Toninha está por aí ainda. Irmã Toninha, a irmã poderia ligar o microfone e orar por nós, encerrando? Deixa eu ver se ela vai responder. Não? Então, a irmã Lígia, ligou, a irmã Toninha já ligou aqui o microfone. A irmã pode orar por nós? Posso, pastor. Obrigado, minha querida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, e agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana que o Senhor Deus nos concede de vida e de saúde. Obrigado, meu Deus, porque humanamente nós não temos como te agradecer a tua bondade, Pai. Mas muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, Senhor Deus, por esse livro maravilhoso que estamos aprendendo. Abençoa a vida do nosso irmão Jonatas, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, a sua estrutura. Sabe, Senhor Deus, o desejo do coração dele de ministrar a tua palavra, Pai. E agradeço, meu Deus, pela vida do pastor, da nossa irmã Sandra, pelos dias que eles tiraram de descanso. Meu Deus, muito obrigado, Pai. E agradeço também pelo dia de ontem, Pai, pelos irmãos que estiveram empenhados ali, Senhor Deus, para fazer essa feijoada, Senhor Deus, e te agradecemos porque tudo deu certo, Pai. Muito obrigado, Senhor. E que o desejo dos corações dos teus servos, Senhor Deus, que eles tenham um propósito com essa feijoada, que tudo dê certo, Pai. Agora eu te agradeço, Senhor Deus, pela nossa nação, Pai, mas te pedindo a tua misericórdia, Senhor Deus, estende tuas mãos de cura, Senhor Deus, sobre a nossa nação, sobre o mundo, meu Deus. Ó, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus, que essas vacinas sejam eficazes, Pai, na vida de cada pessoa, mas que nós possamos também pôr a nossa confiança unicamente em Ti, Senhor, porque é Tu, Senhor Deus, que pode, Senhor Deus, acabar com essa situação. E eu creio, Senhor Deus, que tudo que está acontecendo no mundo, Senhor Deus, é para que o povo se volte para Ti, Senhor Deus. Mas as pessoas não querem ou não estão entendendo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, dando discernimento e direção a cada um, Pai. Pois é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, irmã Toninha. Deus abençoe. Amados, tenham todos um bom almoço, um bom restar de dia. Até às 18h30, quando vamos encontrar o nosso culto de celebração. Amém. Tenham um bom dia. Amém. Tenham um bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado, Felipe. Bronete. Não dá para escutar. Cuidado, velho. Oh, Senhor. Oh.
Senhor.